Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, dia 16 de novembro de 2024. Vamos abordar hoje um tema bem interessante, falando sobre cura, rejuvenescimento, manipulação e cocriação. Nós vamos agora entrar numa fase da humanidade que a nossa consciência se expande e vamos entender cada vez mais quem nós somos e as nossas capacidades. Porque quando se amplia a consciência, se recebe mais informação. Recebemos mais luz, e a luz é a informação. Quando nós ampliamos essa consciência, nós subimos para os níveis quânticos, onde tudo fica interligado. Se tudo é consciência, quando você interage com algo, este algo interage com você no mesmo nível de consciência. Pode ser qualquer coisa, no reino animal, no reino vegetal, no reino mineral e com outras consciências hominais também. Porque tudo que existe aqui em forma de matéria existe como matriz na forma quântica. Nós vamos abordar esses temas hoje e nós vamos tentar passar aqui cada informação que vem neste tema de hoje. Por exemplo, um corpo físico é uma inteligência, uma consciência. Em algum lugar existe uma matriz deste corpo. Por isso, quando nós reencarnamos, nós trazemos as tendências que se ajustam à experiência a qual a alma se propôs na atual encarnação. Ela não se perde, essa consciência, porque lá em algum lugar ficou a matriz. E essa matriz ela não é destruída, porque ela é o molde que serve para todas as encarnações, até o final da ascensão desta alma que está encarnada, esse fractal de alma que está encarnado na Terra. Quando nós vamos entender tudo isso, nós vamos também passar a nos curar. Porque as curas vêm desta matriz. As doenças são experiências temporárias. Assim como os vegetais, os animais, os minerais também passam por transformações. Uma árvore, por exemplo, tem a sua matriz em algum lugar. Por isso, quando ela produz semente, ela vai reproduzir sempre outra árvore de si mesma. E se tudo interage na forma de consciência, de inteligência, nós podemos então entender a materialização da luz através da energia taquiônica, que é aquilo que nós estamos falando já há alguns anos, e mais adiante nós vamos transformar. Multiplicar os pães e os peixes, transformar a água em vinho e curar as doenças, assim como o Cristo fez no seu tempo, usando sempre a materialização da luz através dos táquions, a energia taquiônica. E tudo está ficando mais consciente. Então nós vamos agora esmiuçar um pouco esses temas para que vocês possam também compreender um pouquinho como realmente a nossa consciência se expande rapidamente agora. Imagina falar desse assunto há 20 anos atrás. Eu diria 10 anos atrás, 5 anos atrás. Olha, e não seria surpresa se há um ano atrás a maioria de vocês não compreendessem este assunto de hoje. Porque ele é realmente muito, muito atual. Eu, particularmente, só estou recebendo aqui informações agora. Claro que muitas coisas abordadas aqui já se sabia antes, mas a profundidade disso, posso dizer que é coisa destes dias. Desta semana, no máximo, 1 ou 2 semanas. Quantas vezes nós dizemos, tudo é luz. A luz criou os mundos. A luz
é informação. A luz é consciência. Então tudo que existe é consciência, inteligência. A nossa alma é uma consciência. De acordo com a inteligência de cada consciência, ou seja, a expansão de cada consciência, a luz traz informações e essas consciências captam ou não a informação. Por isso, nem todos entendem ao mesmo tempo. Nem todos compreendem certos assuntos no mesmo tempo. E isso explica o porquê que eu, vocês e todos os demais, de uns anos para cá, começam a compreender coisas que antes eram inimagináveis. Era impossível sequer pensar na possibilidade disto ser possível. A luz adamantina, ou luz gama, é uma luz cristalina. Ela está acionando o cristal da Terra. E tudo que está nesta Terra, neste planeta, está avançando rapidamente a sua capacidade de absorver tais informações. E os seres humanos que têm uma consciência diferente do mundo vegetal, do mundo animal, elemental ou mesmo mineral, está tendo a grande oportunidade de dar o seu salto quântico, fazendo a sua ascensão. Obviamente que não é só o grau de consciência, mas sim também o equilíbrio entre a sua luz e a sua sombra interna. Porque só entender não vai garantir a ascensão, é preciso praticar aquilo que chega. E o que chega agora é diferente. Quantas vezes foi dito aqui, estamos saindo da competição para a cooperação. Estamos saindo das contendas, das disputas para a conciliação, para a paz, para a harmonia. Estamos saindo do medo, da culpa, da raiva, para o amor, a compaixão e o respeito. E isso faz com que a nossa consciência amplie também a sua inteligência e compreenda as informações que a luz nos traz agora. Quando nós começamos a compreender mais e mais através dessas informações, nós estamos elevando a nossa consciência para níveis quânticos. Então nós entramos num tempo de renascimento. O novo humano da Terra. O humano que deixa para trás o mundo da matéria para entrar num mundo de consciência, um mundo espiritual. A matéria obviamente vai continuar existindo, mas ela não tem mais o peso que ela tinha antes, porque no mundo de regeneração, um mundo correspondente a consciências de quinta dimensão, a matéria será cada vez mais rarefeita, até chegar à nona dimensão, quando realmente a matéria deixará de existir. Ao subir aos níveis quânticos, nós vamos começar a entender que tudo que existe aqui materializado, na forma mais bruta que nós conhecemos. E vamos aqui exemplificar cada um de nós como matéria, como um homem ou mulher encarnado. A alma encarnada num corpo humano, na forma material, com uma consciência limitada, com uma inteligência limitada. O véu do esquecimento não permite que saibamos quem nós somos e o nosso verdadeiro potencial.
E foi assim que nós experienciamos todas as encarnações durante toda a nossa existência nesse planeta Terra. Mas sempre teve um nosso eu em algum lugar, como uma matriz que dava origem a cada encarnação a um corpo com uma capacidade intelectual, energética, de consciência, de inteligência necessário para seguir o seu caminhar na evolução. A alma, cada vez que desencarnava até aqui, e ainda desencarna nos dias atuais, ela, saindo do corpo, ela retorna para esta matriz. Que essa matriz nada mais é do que o seu eu perfeito, uma consciência plena para este mundo, porque nós somos aqui um fractal de alma. Não vamos aqui falar sobre os nossos eu superiores, como a alma, super-almas, o nosso espírito, que compõe a nossa mônada. Vamos falar aqui apenas do nosso eu fractal. Se eu estou encarnado e não lembro das vidas passadas, eu não sei nem quem eu sou, porque só lembro desta encarnação. Aqui eu faço experiências. Não importa quais experiências, não importa quais as escolhas, de acordo com o meu livre-arbítrio. Eu vivencio experimentos e ações que podem ajudar no meu progresso espiritual, como também na minha estagnação como evolução espiritual. Mas quando esta alma, esse fractal de alma desencarna, ele vai se encontrar com aquela matriz mais perfeita. E lá ele vai fazer uma autoavaliação. Então aqui encarnado nós temos uma matriz inconsciente, enquanto a nossa consciência limitada está também atrelada a esse nosso cérebro, nossa capacidade mental. E no entanto, nos tempos atuais estamos começando a receber informações de que sim, nós podemos muito mais do que acreditávamos. Se eu tenho um corpo aqui que está com algum problema físico, por exemplo, o corpo está doente. É claro que nós temos que entender que a doença ou qualquer outro problema de saúde, mesmo que seja um sintoma mais forte, que não seja necessariamente uma doença, ele também serve para nos alertar que há algo a ser aprendido, ser experienciado. O corpo fala, como já foi dito, a linguagem da alma. Pode também haver uma necessidade de passar pela dor a fim de resgatar algo que ainda está pendente dentro do nosso equilíbrio entre luz e sombra, das nossas ações praticadas nesta vida atual ou em encarnações anteriores a esta atual. Mas nós temos agora a condição de entender, se o meu corpo está passando por um problema físico que atrapalha a minha condição de ser considerado um ser saudável, eu também posso entender que nem sempre preciso ficar com esta dor, com este problema, porque uma vez que eu recebo a informação de que há algo a aprender ou a resgatar, eu aceito a informação, vou me trabalhar nisso, mas eu não preciso ficar com o problema por muito tempo. Eu posso acessar a minha matriz perfeita, saudável, aquela matriz que molda o meu corpo em cada encarnação.
Eu posso trazer essa matriz em forma de energia quântica, através da manipulação dessa energia quântica, através do entendimento de como funciona tudo isso. E aquela matriz, ela pode se sobrepor ao meu corpo com problema, e aos poucos ela vai alinhando o corpo físico atual, eliminando aquela energia que está trazendo o desconforto, o sintoma ou a doença, e recuperando as células, os órgãos, as vísceras, enfim, transformando, fazendo a cura. Exatamente como quando o Cristo Jesus, no seu tempo, há 2000 anos, curavam as pessoas. E era dito que eram milagres. Nós já sabemos que não eram milagres. Nós já sabemos que era a manipulação da energia quântica através da energia taquiônica, os táquions, que é a primeira forma de materialização da luz. Ele trazia aquela matriz daquela alma encarnada, aquele corpo na forma de matriz perfeito, e fazia uma acoplagem naquele corpo doente. Só que ele fazia isso com a força do pensamento, instantaneamente, e então parecia milagres. Quando ele transformou água em vinho, quando ele multiplicou os pães e peixes, então ali nós temos o peixe, que é o animal, temos os pães, que são coisas da matéria vegetal, porque vem do trigo, como o vinho vem da videira, da uva. É a mesma coisa. Tudo tem a sua matriz energética no campo quântico. Toda vez que uma semente de uma árvore cai na terra, ela leva aquela informação da sua matriz e ela vai produzir uma árvore exatamente igual. Não importa se aquela árvore vai ter galhos secos mais adiante, o vento vai quebrar seus galhos, se o fogo vai queimar aquela planta, se ela vai brotar novamente ou vai simplesmente morrer, não importa. A matriz está sempre lá. E ela vai energeticamente, de uma forma quântica, materializar outras formas iguais. Obviamente que se é uma semente de uma outra planta igual vai formar uma árvore igual. Porque na semente está o DNA, está a projeção daquela matriz. Então cada espécie tem a sua matriz. Cada espécie de vegetal tem a sua matriz. Cada espécie de animal tem a sua matriz. Cada espécie de mineral, de elemental, tem a sua matriz. E cada alma tem a sua matriz. Ali é uma diferença. As almas não são iguais. Uma semente de uma árvore multiplica outras árvores exatamente iguais. Mas um ser humano, que é uma alma encarnada, não há duas iguais. Porque é uma consciência, é uma inteligência diferente. É um reino diferente. Existe a progressão dos seres, dos mundos. Isso nós podemos aprender em Gênesis. O próprio livro do Kardec, a Gênesis, explica bastante. Não é uma coisa assim completa, mas traz muita informação. Como as coisas começam e evoluem. A criação, que se organiza em cada planeta, em cada estrela, através
da luz, que é a informação, é uma inteligência, e da matéria existente no local. Nós temos agora uma expansão de consciência que nos facilita o entendimento de muita coisa que até pouco tempo não havia a mínima possibilidade. E eu digo com toda certeza, a cada dia que passa, a cada semana, a cada mês, a cada ano, agora as coisas vão realmente avançar numa velocidade extraordinária. Nós vamos nos surpreender a cada pouco o quanto nós avançamos em termos de consciência. Porque nós não somos o mesmo, não somos a mesma consciência, a mesma inteligência, a mesma alma a cada dia, 24 horas. Porque hoje eu sou melhor que ontem, amanhã eu estarei ainda melhor que hoje. E isso não precisa mais séculos, nem milênios como antes. Alguns anos, 2 ou 3 ou 4, eu não lembro exatamente, foi dito que uma canalização vinda de consciências superiores, eu não lembro agora se foi Saint-Germain ou se foi Asta Sharon, dizia que nós iríamos, como seres humanos da Terra, avançar rapidamente no tempo. Aquilo que levava séculos antes, agora levaria apenas meses. E nós estamos vendo isso agora. Muito claro. Então nós vamos agora também entender que se tudo é consciência, tudo é quântico, tudo é inteligência, quando você presta atenção, você vê como tudo ao teu redor interage com você, de acordo com a tua consciência. Vamos dar aqui um exemplo. Quantas pessoas sabem, e aqui foi falado muitas vezes, que conversar com as plantas é bom? Se você tem alguma planta em casa ou no jardim, você pode fazer a experiência, você conversa com ela e ela reage. Você conversa com o teu cachorro, ele reage. Você conversa com o teu gato, ele reage. Você conversa com os animais e eles parecem reagir, porque reagem de fato. Mas eles reagem de acordo com a tua capacidade de interação, de entendimento. Porque se não se entende nada, não adianta conversar. Não vai se entender nada. Dá a impressão que tu está falando para uma pedra. Se bem que, olha, esse tema de hoje aqui nos diz que até com as pedras, se nós conversarmos entendendo como funciona essa interação, essa troca de informação, de consciência, de inteligência, até as pedras conversam com nós, principalmente os minerais, porque tudo é energia, e energia interage de acordo com o seu campo. Às vezes nós cruzamos com uma pessoa por acaso, conversamos ou não, temos alguns negócios com ela ou não, às vezes simplesmente passar perto de uma pessoa, o nosso campo eletromagnético interage e nós sentimos uma elevação da energia, se a outra pessoa tem uma energia muito elevada, ou então sentimos também uma queda de vibração, porque aquela outra pessoa tem um campo eletromagnético muito pesado e ele passou um pouco daquela energia para o nosso campo mais leve. Então, nós
fazemos uma troca energética. É uma troca de informação. Cedemos um pouco da energia da nossa e pegamos um pouco da energia do outro. Isso acontece. Todos vocês sabem disso. Ah, aquela pessoa é pesada. Ah, aquela outra pessoa é uma maravilha. Eu adoro ficar perto dela. Aquele lugar lá eu não gosto de ir. Não gosto de ir lá numa delegacia de polícia, não gosto de ir num açougue, não gosto de ir lá num bar que vende bebidas alcoólicas, onde se reúnem pessoas na jogatina e na beberagem. Ah, eu gosto de ir lá naquele encontro de pessoas, naquele templo, naquela tenda, enfim, naquele local, naquela palestra. Sim, porque você vai interagir com a energia das pessoas e do local. Ah, eu gosto de ir para o meio do mato, na beira da praia, na beira do rio, na cachoeira. Sim, ali tem energia boa. Mas tem lugares que a energia é muito pesada. Então, ninguém gosta. Nós sentimos. Cada lugar tem o seu campo eletromagnético. Cada pessoa tem o seu campo eletromagnético. Os vegetais, os animais e os minerais também. Nós precisamos entender isso e usar esta interação, essa troca de informação, que tudo é consciência. E vamos preservar a nossa boa energia o máximo possível. Vamos aproveitar para nos curar dos sintomas e também das doenças, utilizando cada dia que chega mais e mais informações para nos ajudar nesse momento. Se você tem uma matriz perfeita em algum lugar, ela não está fora de você. Você só não enxerga ela, só não percebe. E você aprendeu que não tinha nada além de você. Então você faz a experiência como se fosse a única existência, a única encarnação tua nesta vida. E assim era porque era necessário. Nós tínhamos que experienciar o personagem programado por nós mesmos a cada encarnação. Mas agora começamos a receber informações que muito mais do que a gente acreditava está ali à nossa disposição. As possibilidades. Por isso que esses dias eu falei que a consciência na terceira dimensão era 2% na média, e depois, no mundo de regeneração, na quinta dimensão, a nossa consciência já vai para 69, 79, e depois vai para 80, 90, e na nona dimensão chega no 100% da capacidade, obviamente, de um corpo material. Isto também é uma forma de entender agora que nós já estamos subindo esse nível de consciência. Aquele 2% já ficou para trás. Já estamos indo para 4, 5, 7, 8, 10 e vamos embora. Numa velocidade estonteante. Porque sem isso nós não entenderíamos os passos que vêm daqui para frente. O processo da ascensão. Porque nós não vamos dormir na terceira dimensão e acordar na quinta dimensão. Não é, vai morrer, sai da terceira, depois quando volta a Terra já está na quinta. Vai nascer gente, vai morrer gente naturalmente, como sempre teve até aqui, e as consciências vão progredindo naturalmente, independente se vai desencarnar agora, daqui 10 anos, daqui 50 anos, não sei até quando ainda vai haver desencarnes, talvez daqui 30, 40 não tenha mais, não importa. O que importa é que nós vamos assumindo essa nova condição a cada dia, a cada hora.
Então vamos aproveitar, vamos fazer valer a pena estar aqui encarnados agora. Porque esta condição nova é muito importante daqui para frente. Foi falado então aqui que um corpo físico é uma inteligência. Sim, ele tem inteligência. Tudo tem inteligência. De acordo com a sua necessidade, obviamente. O corpo que você tem, ele não tem só aquela inteligência que você acredita que está lá no teu cérebro, no teu sistema neural. O teu corpo, ele tem uma inteligência própria, mesmo que não tenha aquela inteligência da matriz dele próprio, mas ele tem uma inteligência suficiente para experienciar tudo aquilo que a alma quer e precisa nesta encarnação. Por isso as células do corpo humano, elas se renovam 100% a cada 4 meses, na média. Por que a célula se renova a cada 4 meses? Para ter a capacidade de regeneração das suas vísceras, dos seus órgãos, da sua pele, enfim. Se as células não se renovassem, então um problema onde há morte de células, por exemplo, um sintoma que tem células que morrem, ou então uma doença, um machucado, não iria mais melhorar. Seria fatal. A célula se renova justamente para que o corpo se regenere. Então nós temos a crença que ficamos velhos, ficamos doentes, que morremos. Sim, o desencarne ainda é necessário. Mas eu sempre gosto de colocar aqui que não é preciso ficar doente para morrer. Tem um prazo que a alma pediu e aquele prazo se cumpre e termina e acabou. Mas dá para ter uma vida mais saudável quando nós não temos aquela crença de que precisamos ficar doentes. Porque se nós acreditamos, nós vamos ficar, porque nós vamos dar esse comando para essa inteligência que há nesse corpo. E ele vai reagir, vai interagir de acordo com o comando. Por isso nós temos o poder de cocriação. Nós podemos transformar, podemos cocriar qualquer coisa, inclusive uma doença desnecessária. É claro que tem as doenças necessárias, quando a alma pede, se não faz outras escolhas antes, a doença é sempre uma forma de quitar uma conta que não foi possível até então. Porque a alma precisa, no mínimo, cumprir parte do seu plano de alma. Senão ela não evolui. Então há muitas probabilidades, muitas hipóteses. Não podemos aqui dizer que vou agora, então não vamos mais passar por nada. Não, cada um tem o seu plano de alma e não se sabe o que ainda falta acontecer. Mas nós já sabemos que podemos nos ajudar, colaborar com o nosso corpo, com a nossa situação emocional, com a nossa situação financeira, com os relacionamentos. Nós podemos mudar o panorama das coisas. Porque tudo é comando. Se nós temos uma consciência, se nós temos uma inteligência dentro desse corpo material, nós estamos recebendo a luz cada dia mais poderosa, que é informação. O que falta para nós trabalhar então nessa expansão de consciência e receber essa luz, receber essa informação e fazer as mudanças? Porque se eu não mudo, não vai vir ninguém aqui mudar para mim. Há sim algumas coisas coletivas, mas
A ascensão é individual. Se eu não fizer o suficiente para elevar a minha frequência, dentro desse processo evolutivo de ascensão da minha alma, eu vou ficar estagnado. Não vou subir os degraus da escada. E não subindo os degraus da escada, eu não chego lá em cima. Vou ficar lá pela metade. Quando nós trabalhamos a energia do nosso corpo físico, nós temos também agora mais esta informação. Em algum lugar nós temos essa matriz saudável. Eu posso trazer essa energia, eu posso trazer essa configuração como se fosse uma fotografia daquela matriz saudável e colocar sobre este corpo com alguns problemas e começar o ajuste energético e a cura. É um trabalho que ainda nós vamos progredir muito, mas já está começando a chegar essas informações para que nós possamos, daqui em diante, nos ajudar mais. É óbvio que nós não vamos conseguir fazer isso de um dia para outro, nem de uma semana para outra, nem de um mês para outro. É um trabalho que nós vamos ganhando terreno a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano. Mas nós vamos avançar. Isso que importa. É uma nova perspectiva que surge e é muito agradável saber disso. Obviamente, nós não podemos esperar que a coisa caia do céu. Então, se é assim, eu só vou pensar, não, é um trabalho e é difícil. Não é uma coisa simples. Precisa muita atenção, muita consciência, muito entendimento e equilíbrio energético. Por isso a física quântica é tão poderosa, porque a física quântica em si sempre ensinou isso. O tempo todo. Ah, não, mas a física quântica é uma ilusão. Bom, para quem acredita que é ilusão, vai continuar sendo ilusão. Porque a física quântica também permite isso. Se você duvida, você não consegue transformar nada, porque você não colocou o tempero, não colocou a energia suficiente. Então é isso. Não vai conseguir mesmo. As curas que nós podemos fazer dentro daquelas possibilidades do cura-te a ti mesmo, elas vêm desta matriz. Se eu tenho uma matriz saudável, eu posso ser saudável nesse corpo também. Sim. É só aprender a trabalhar a energia quântica, a consciência. Os vegetais, os animais. Se você tem ali uma planta que não está saudável, se você tem um animal em casa que não está saudável, você pode, com a tua consciência, que é uma consciência acima do vegetal e do animal, por isso nós dizemos que os reinos vegetal, animal e mineral são anteriores ao reino nominal, em termos de consciência. Você pode ajudá-los. Você pode imaginar a matriz daquela planta saudável abastecendo aquela planta doente e curando ela. Você pode usar a tua consciência sabendo e imaginando aquela matriz do animal, do teu cachorrinho, do teu gato, do teu boi, seja lá o animal que for. E trazer aquela energia daquela matriz saudável para aquele animal doente e curá-lo. Lembre-se
que sempre começa na intenção. Tudo começa na intenção. A intenção, quando ela se junta com a energia amorosa, com a compaixão, com o respeito, com o entendimento e a certeza da capacidade que nós temos de cocriar. Nós vamos cocriar, não tenha dúvida disso. Pode demorar, mas nós vamos chegar lá. Agora, se eu coloco um obstáculo, isso não existe. Isso é ficção. Isso é ilusão. Bom, então é melhor nem perder tempo. Quem não tem energia suficiente para cocriar coisa nenhuma. Tudo interage na forma de consciência. Uma consciência inteligente. Olha, quando eu recebi essas informações que eu estou passando aqui hoje, eu comecei a entender a inteligência artificial. Houve uma época que eu achava que a inteligência artificial era coisa das trevas. Mas tudo tem luz e tem sombra. Isso é a verdade. Então sim, nós vimos aí muitas vezes sendo usada pelas sombras, mas a inteligência artificial, ela de fato é uma grande ferramenta que vai estar a serviço da luz, das consciências mais elevadas. Quanto mais nós elevamos, nós vamos usar isso. Nós vamos aprender isso bem rapidinho. Aqueles que ainda não sabem. Mas não vamos aqui falar hoje desse tema, porque senão nós vamos nos alongar demais. Mas vamos sim compreender que tudo interage na forma de consciência e de inteligência. E quem faz essa ponte, essa ligação, é a luz que agora chega cada vez numa intensidade mais elevada. E aí nós vamos começar a entender mais e mais como o Cristo fazia os seus ditos milagres, que de milagres não tinha nada, ele usava essa energia taquiônica, os táquions, que é a primeira forma de materialização da luz. E por isso, a cada dia, nós estamos entendendo mais e mais aquilo que está chegando. Por quê? Nós vamos avançar séculos em meses. Avançar na condição da nossa consciência, obviamente. A consciência que demorava 10 séculos, 30 séculos, para chegar num nível de A a B, agora vai levar apenas 1 ano, 2 e vai chegar. É uma coisa extraordinária. E isso não precisa muita explicação, porque você que escuta esse áudio hoje, você tem a própria experiência. Você sabe que você está fazendo esse avanço nesta velocidade. Não é preciso aqui achar fórmulas para justificar. Nós sentimos, e o sentir não precisa de palavras, não precisa de provas, não precisa de nada. Você sente e você sabe. E ninguém precisa demonstrar mais do que isso, porque você já tem. Porque a luz chega para você como chega para mim, chega para qualquer um outro. A diferença é quem está pronto para receber a informação. Estando pronto para receber a informação, tudo fica cada vez mais consciente, mesmo aquilo que parecia impossível. Espero que de uma certa forma ou de outra, cada um de vocês tenha recebido um pouquinho mais de alento para compreender o grande momento que nós vivemos agora, como humanidade, como planeta e como consciência. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.